Acho que é porque por tanto tempo achamos que nós não merecemos nada e que servir a Deus é fazer tudo sem ter nada. Então estou aqui para te dizer, Deus quer que você seja abençoado. Mas Ele quer outra coisa, que é ainda mais importante. E precisamos ter essas outras coisas antes mesmo de receber todas as chamadas bênçãos naturais ou materiais. Então o reino de Deus não é sobre eu conseguir tudo o que eu quero. Não se trata de roupas de marcas, dirigir o carro do ano, morar numa grande casa, ter a posição certa, os amigos certos. O reino de Deus o maior benefício do reino é a justiça, sabendo quem você é em Cristo, ter paz consigo mesmo, não sair por aí debaixo de condenação o tempo todo. Deus não está bravo comigo, Ele me ama mesmo sendo eu um patife às vezes. Eu fui perdoado, completamente perdoado. Cada dia é um novo dia, um novo começo. A misericórdia dele se renova a cada manhã e eu gosto de mim mesmo. Ter paz e alegria, justiça, paz e alegria. Nós podemos dizer que as coisas são como benefícios do reino, mas o reino não são coisas. O reino é saber quem você é em Cristo, tendo a paz que excede o entendimento, tendo a paz de não ter uma consciência culpada e uma alegria indescritível, desfrutando a sua vida cotidiana. Jesus disse que Ele veio para que nós possamos ter e desfrutar nossas vidas e a ter em abundância ao máximo até que ela transborde. Então, depois de passar por muitos anos como uma cristã, sabe, eu recebi Cristo quando eu tinha 9 anos. Então, eu nasci de novo há muito tempo, mas eu passei muitos anos sem nem mesmo saber ou entender o que havia acontecido comigo. Eu fui à igreja com alguns parentes que estávamos visitando e eu fui querendo ser salva. E o pastor não fez o apelo naquela noite e eu fiquei tão desapontada. Mas eu tinha 2 dos meus primos que estavam comigo e eu os agarrei pela mão e disse: vamos lá na frente ser salvos. Eu meio que fico rindo disso porque eu já dizia às pessoas o que fazer desde que eu era criança. E eu fui até o pastor com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu disse: você pode salvar-me? E então eu recebi a Cristo, eu tive uma purificação da minha alma. Sem saber de nada, no dia seguinte trapacei no jogo de esconde-esconde. Pensei que havia perdido minha salvação. E é uma história engraçada, mas não é isso que acontece conosco muitas vezes, sabe? Nós começamos com Cristo e então fazemos algo de errado e pensamos: eu perdi. Então nós achamos que precisamos nos recomprometer, rededicar, refazer tudo de novo e sermos salvos novamente. E na verdade, mesmo que você tenha nascido de novo, vai cometer erros, vai trapacear em um jogo de esconde-esconde, por assim dizer, de vez em quando. Porque embora estejamos mortos para o pecado, esta nova parte de nós, nascida de novo, ela não quer absolutamente nada com o pecado. Romanos diz que estamos mortos para o pecado. Não é o pecado que está morto. O pecado está vivo e ativo no planeta Terra. E ali o diabo, quando eu era uma criança de 9 anos e estava com a minha cabeça encostada na parede da casa da minha avó, e meus primos estavam se escondendo, e aquele velho diabo me tentou espiar. E claro, como eu não sabia nada sobre resistir à tentação, eu espiei, então achei que havia perdido minha salvação. E a partir daí, até os meus 20 anos de idade, é incrível como o diabo pode mentir para nós e roubar de nós coisas que realmente não perdemos, mas que se acreditamos que perdemos, então se torna a nossa realidade. Me pergunto quantas pessoas sentadas aqui, quantas assistindo pela TV. Talvez antes você tinha um relacionamento com Deus e então você cometeu algum tipo de erro grande e o diabo disse: é isso, Deus não quer mais nada com você, Ele está com raiva, você esqueceu de você, você nunca mais pode voltar bem. O diabo é um mentiroso. E não deixe que ele faça com você o que ele fez comigo e te engane por 10, 15, 20 anos de sua vida. Antes que você acorde, perceba que era uma mentira e um engano e que Deus te amou este tempo. Ele nunca deixou de te amar, nem um pouco sequer. E só o fato de você estar nos assistindo, ligado no nosso programa pela TV, ou colocou este CD em seu CD player, ou se por acaso você é uma das pessoas que decidiram vir aqui hoje, ou talvez alguém te trouxe, você nem sabia se queria vir mesmo, sabe? Me dizer algo. Deus está te trazendo uma palavra hoje, que Ele se importa com você. Deus, Ele tem um bom plano para a sua vida. Não importa de onde você vem, a única coisa que importa é para onde você está indo. Vamos lá. Todos nós temos um passado. O diabo nos lembra que temos um passado, mas eu estou aqui para te dizer que você tem um futuro. Todos nós também temos um futuro. E nunca desconte em si mesmo. Quando eu me casei com Dave,
Ele me perguntou se eu queria ir à igreja com ele. É claro que eu estava feliz por isso. Eu queria ir à igreja, eu passei muitos anos depois sendo uma pessoa religiosa. E eu sabia que eu tinha nascido de novo, mas não sabia nada sobre a importância de ter um relacionamento com Deus. Então, quando eu aprendi sobre a fé e sobre como eu podia crer em Deus por coisas, eu estava crendo em Deus por todas as coisas náveis. Eu cria por tudo, desde uma casa maior, um casaco de pele, um anel de diamantes, mais isso, mais aquilo, coisas bobas, sabe? As últimas coisas que eu precisava de caráter, precisava de maturidade, precisava crescer em Deus, eu precisava do fruto do Espírito, mas tudo que eu pedia a Deus era um monte de coisas. Foi então que eu aprendi em Romanos 14:17, o reino de Deus não é sobre coisas. Goste-se das coisas por um tempo, você nem mesmo gosta de si. Você não sabe quem você é em Cristo? Eu andava por aí achando que Deus estava bravo comigo. Eu tinha um complexo de culpa terrível. Eu carregava o meu saco de culpa para todos os lugares. Eu levava para a igreja, para o supermercado. Eu carregava o tempo todo, deitava com ele, me levantava com ele. Eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. Eu não sei se alguém aqui tem um caso tão ruim como o meu, mas estou lhe dizendo, quando comecei a ter um pouco de paz, eu pensei, tem algo errado com isso? Tá certo, eu deveria me sentir mal? Eu sei que muito disso veio de eu ter sido abusada sexualmente pelo meu pai na infância. Eu sempre pensei que havia algo de errado comigo. E quando você tem esse disco tocando na cabeça, o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, alguém já ouviu isso? Errado comigo, o que há de errado comigo? Então, às vezes, Deus leva alguns anos trabalhando conosco para renovar nossa mente o bastante para entendermos. Deus diz, eu fiz de você uma nova criatura em Cristo, que você é uma nova criatura, que todas as coisas se passaram e todas as coisas se fizeram novas. Porque eu não tinha nenhuma justiça, me sentia culpada o tempo todo, eu não tinha paz. E qualquer um que estivesse ao meu redor, eu não dava paz para eles também. Sabem que se você não estiver em paz, isto pode afetar as pessoas ao redor se elas permitirem. O único que não se afetou foi o David, porque ele não me permitiu deixá-lo infeliz. E claro, eu não tinha nenhuma alegria, eu não estava desfrutando minha vida. Decidi deixar as buscas erradas de lado e realmente começar a ir atrás daquilo que Deus tinha para mim. Foi então que eu comecei a jornada de aprender quem eu era. Gostaria de poder dizer que eu tive muitas pessoas me ensinando essas coisas, como estou tentando ensinar para você aqui hoje, mas eu não tive, eu tive que cavar por mim mesma. E então eu demorei muito mais do que talvez você precise demorar. Agradeço a Deus pelo que sei agora, e eu te digo, toda vez que você aprende um pouco da verdade, precisa agradecer, porque a verdade é que te liberta. Eu estou tentando compartilhar muitas verdades com você hoje, eu não estou apenas palestrando, isso não é um exagero, esta não é uma sessão de torcida do Espírito Santo, eu não estou apenas tentando te deixar animado e depois te mandar para sua casa. Eu quero que você vá para casa de cabeça erguida, com uma mola nos pés, sem ouvir as mentiras de Satanás, e sabendo que você é um precioso filho de Deus. Ele te ama, Deus não está bravo com você. E se eu fosse você, iria para casa, olharia no espelho 10 vezes por dia, apontaria o dedo para mim mesmo e diria, Deus não está bravo com você. E você faça isso até que se torne uma realidade. Veja, a questão é que essas coisas que Deus está nos oferecendo, essas coisas do reino, justiça, paz, alegria, segurança, confiança, ousadia, todas essas maravilhosas, são para sua alma. E não importa o que você tenha que pendurar em seu... Não importa em que grupo você esteja, o carro que você dirige. Se tem o seu nome na porta de um escritório, uma pequena placa com o seu nome em sua mesa. Ficamos tão animados com essas coisas bobas. Nós achamos que é tão importante. Mas estamos miseráveis por dentro. Então nada disso faz diferença. Algumas das pessoas mais famosas do mundo são também as mais miseráveis do mundo. Por isso que muitas delas acabam drogadas e ficam... dopadas o tempo todo, porque tem tudo que as pessoas parecem achar que as fariam felizes e ainda assim não são felizes. Porque você não pode ser feliz se você não tiver justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não estou falando sobre... Não estou falando daquele tipo de paz que você tem quando tudo está do seu jeito. Eu li a minha lista ontem, eu fiz uma lista em 2 dias de várias coisas que me aconteceram e em 42 dias eu tive 34 dos chamados testes e tribulações. Eu nem me lembraria deles se eu não os tivesse escrito, sabe? Só os escrevi para colocá-las numa mensagem. E a questão é que porque agora eu tenho esta paz, e eu sei que Deus me ama, e eu sei que Ele vai adiante de mim, e eu sei que Ele pode cuidar de qualquer bagunça por mim, e eu confio em Deus para trabalhar em todas as coisas, uma de cada vez. E se você está esperando para ter paz até que não tenha nenhuma circunstância ruim, vai esperar a vida toda.
Eu estou dizendo que você pode ter justiça, você foi justificado com Deus. Eu até vou te dizer que você pode pecar e não se sentir condenado. Todos sabem que faço de tudo para ensinar as pessoas a não pecar, mas em 1 João 2:1 diz algo bonito, lá diz: meus filhinhos, eu escrevo isso para vocês para que não pequem. Tudo na Bíblia está escrito para nos ajudar a não pecar, para que saibamos que podemos vencer o pecado, podemos crescer em novos níveis de santidade e no comportamento melhor o tempo todo. Mas isso é uma jornada, e enquanto eu estiver nesta jornada, eu posso cometer erros. E sabe, não sou tão ruim como eu era, mas não sou tão boa quanto eu gostaria. Graças a Deus não estou onde eu estava, mas ainda não estou onde eu quero. E gosto de dizer que estou bem a caminho. E o inimigo não gosta disso porque ele quer que você sinta que você nunca vai ficar bem até chegar lá. Amém? Isso não é verdade. Não é. Deus tem um bom plano para a nossa vida. Ele nos ama. Ele sabe de onde nós viemos, sabe para onde estamos indo. Nunca desistirá de nós. Precisamos aprender a confiar em Deus pelas coisas que são as mais importantes. Não um monte de coisas, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e parar de buscar coisas que não têm a capacidade de nos fazer felizes, e aprender quem somos em Cristo, como ter paz mesmo quando as circunstâncias, porque quer saber, qualquer que seja a sua circunstância hoje, as chances são de que daqui a uma semana você não as tenha mais, sabe? Ou talvez daqui a um ano, mas pode ter outras. Você diz, isso não é muito encorajador? Bem, é a verdade. E nós podemos ficar acima dessas coisas. Paulo orou para que ele o conhecesse, o poder de sua ressurreição, que o levava bem acima de todas as coisas deste mundo, enquanto ele ainda estava neste corpo. Vamos aprender a andar no Espírito, nos preocupando mais com as coisas espirituais do que naturais. Perguntá-lo, você, o que está procurando e gastando a maior parte do seu tempo? Sei que é entre você e Deus. Aqui ninguém precisa saber, mas pergunto, você está crendo em Deus por um marido? Bem, você precisa de outras coisas antes disso. Pode precisar saber quem é em Cristo, porque se você ganhar um marido e você ficar dependendo dele para fazer você se sentir bem valorizada, você ficará brava com ele toda vez que ele não te disser que você é maravilhosa e te elogiar. E você diz, eu estou crendo em Deus para me dar filhos. Talvez seja melhor você ter um pouco de paz na sua vida primeiro. Que você não deve querer ter filhos até que entenda sobre a paz. E é por isso que precisamos aprender a crer em Deus pelas coisas importantes e não sair por aí crendo em Deus por um monte de coisas que virão no seu devido tempo. Todas elas são benefícios do reino que virão em seu tempo. Nós precisamos de justiça. Saiba quem você é em Cristo. É tão importante entender esta frase, em Cristo. Dias atrás eu disse para alguém, enquanto eu estava estudando, eu disse, já ensinei tanto isso e eu tenho ensinado por tantos anos. Isso não é como algo ocasional, sabe? Estou nisso o tempo todo. E então, de vez em quando eu estou na estrada, eu fico cansada e eu penso, eu já falei tudo isso antes? Me pergunto se as pessoas se cansam de ouvir a mesma coisa. Claro que para você não é sempre a mesma coisa, mas o que eu tenho que ter em mente é que há pessoas sentadas aqui hoje e pessoas assistindo pela TV para quem tudo isso é uma novidade. Você nunca ouviu isso em toda a sua vida. Você pode pensar, você só pode estar brincando, Deus não está bravo comigo? Você só pode estar brincando, eu posso ser justificado com Deus, eu posso crer que eu fui justificado com Deus, eu posso ter paz, posso ter alegria. Só pode estar brincando. Amém? Não importa a promoção no seu trabalho, você não a desfrutará porque você vai estar sob pressão o tempo todo para impressionar alguém. Eu garanto que você não será livre até que você não precise impressionar ninguém. Veja, realmente gosto do que estou fazendo porque não estou fazendo sob pressão. Não faço ideia do que vou dizer a seguir, fico tão surpresa quanto você. Eu tenho uma mensagem, às vezes ela funciona, às vezes não, mas... Cara, eu sou muito dependente de Deus e eu fico muito assustada se eu pensar sobre isso, sabe? Você não pode desfrutar a vida se não tem paz. Então vamos começar dizendo, ok, se você não está desfrutando sua vida, e por quê? Nós tentamos contornar as coisas que precisamos ter e então nós pulamos do meio para aqui, para o eu sei porque não estou desfrutando minha vida, é porque eu preciso de uma promoção. Eu sei porque não estou desfrutando minha vida, eu preciso de uma casa maior. Eu sei porque não estou desfrutando minha vida. Estou cansada de ser solteira. Se eu fosse casada, desfrutaria a minha vida? Sim, talvez, não sei, sabe? Não. Eu amo ser casada, mas isso não acontece sem ter que passar por algumas coisas de vez em quando. E já passamos por muito disso. E se você é casado, continue assim. Fique com aquele que você já treinou, sabe?
Eu e Dave nos damos tão bem agora. Olho para trás para as bobagens pelas quais brigávamos. O que me deixava mais bravo, ele continua fazendo. Mas agora eu não fico bravo, eu vou me divertir e ter um bom dia. Estão comigo? Eu não estou desfrutando a vida. O mundo está cheio de pessoas assim. Há um zilhão de pessoas snobs que não estão desfrutando a vida, não estão felizes. Então elas pensam que a culpa é sua. Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria feliz. Se estivesse no grupo social certo, eu estaria feliz. Se eu tivesse mais disso e mais daquilo outro, e se eu fosse mais apreciada, eu ficaria feliz. Você está apenas pulando as coisas verdadeiras, porque o que você mais precisa é saber quem você é em Cristo, de gostar de si mesmo, se sentir bem sobre si mesmo, nos seus dias bons e nos seus dias ruins, e então aí você pode ter paz, aí você pode ter alegria, aí Deus te dará todas as outras coisas. Eu oro para que Deus não te dê as coisas que você quer, até que você saiba que a sua confiança não pode estar nelas, que a sua segurança não está nelas, que a sua alegria não está nelas. Você tem que se firmar em Deus primeiro e você vai poder ter qualquer coisa que Deus quer que você tenha. Vestir o nosso manto de justiça, ou como diz em Efésios 6, a couraça da justiça. A única maneira de derrotar o diabo. Saiba que nós estamos em uma guerra. E é uma guerra espiritual. Vamos para Efésios 6, versículo 11. Vista toda a armadura de Deus, a armadura de um soldado bem armado que Deus provê, para que você seja capaz de enfrentar com sucesso todas as estratégias e os enganos do diabo. Então, nós vemos que há uma batalha de mentiras e enganos, estratégias. E se você acha que o engano não está correndo solto no mundo, precisa abrir seus olhos e dar uma olhada em algumas coisas que as pessoas estão fazendo e acham que não tem problema. Algumas das coisas que até as pessoas crentes vêm fazendo e pensam, bem, Deus entende, sabe? É assustador. Isso é realmente assustador. Um pastor me falou recentemente, estou tão cansado das pessoas vindo até mim para tentar descobrir se podem fazer algo e ainda ir para o céu. Posso fazer isso e ainda ir para o céu? Eu posso fazer aquilo e vai ficar tudo bem com Deus? O mundo não é o nosso padrão. A palavra de Deus não mudou desde que foi escrita. Amém? E estamos numa luta maior do que jamais estivemos antes. E grande parte disso é uma luta pela moralidade. Nós precisamos ter um padrão para a nossa vida. Será que você tem um padrão para a sua vida? Como jovem cristão, você tem um padrão para o tipo de festa que você vai? Eu não vou a festas onde tem drogas. Esse é o meu padrão. Eu não vou ver certos programas de televisão. Eu não vou ver esse tipo de filme, sabe? Eu não vou sair e ter um relacionamento próximo com pessoas que fazem certas coisas. Você vai lutar pela sua vida, porque se você não lutar por ela, quem vai lutar? Salmo 1, versículo 1. Não se assente passivo e inativo no caminho dos pecadores. Não se assente para descansar e relaxar, onde os desdenhosos e zombadores se reúnem. Saia com pessoas que amam a Deus. E tenha certeza de que você tem uma influência no mundo. Não evite todos os pecadores incrédulos. Precisamos estar próximos para termos uma influência sobre eles. E eu sempre digo, saia com as pessoas para que possa afetá-las, mas se elas começarem a te infectar, é melhor se afastar. Nós estamos em guerra e Deus nos deu a armadura que precisamos. Nós precisamos nos ver como um soldado armado. Temos toda a armadura. Versículo 12 diz, pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Não temos lutado apenas contra oponentes físicos, mas contra os principados e potestades, espíritos mestres, governadores deste mundo tenebroso. Lutamos contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O diabo está por trás de todo o mal, então os demônios estão por trás de todo o mal. Toda vez que alguém te fere e é cruel com você, não são só eles, o inimigo está trabalhando através deles e ele encontra uma maneira de chegar a você. Portanto, vista-se de toda a armadura de Deus. Não tenho tempo para falar tudo, mas ele começa no verso 14 e diz, fique firmado tendo colocado o cinto da verdade. Significa que quando você está em uma batalha, precisa se apegar à palavra de Deus como nunca antes. Eu creio na palavra, eu creio nela, eu creio nela, eu creio nela. Não importa como eu me sinto, não importa o que me parece, não importa quanto tempo leve, eu creio na palavra de Deus. Deus é fiel. E a segunda coisa que diz é vista-se. E vestir é uma palavra de ação, é algo que tenho que fazer. Eu tive que vestir as minhas roupas esta manhã. Eu não fiquei na frente do armário esperando que as roupas pulassem no meu corpo. É uma simples analogia, mas deixamos passar. Se despir do velho homem, se vestir do novo homem. Vista-se do amor.
Se eu vestir algo que não fica bem em mim, eu tiro e visto outra coisa. Mas existem muitos crentes por aí que saem espiritualmente vestidos de uma maneira que não lhes fica bem e precisa voltar para casa e trocar de roupa. E tendo vestido a couraça da integridade e da retidão moral, da justiça diante de Deus. E ele continua falando das sandálias da paz e do capacete da salvação. E tudo isso é uma outra pregação, não vamos nos ater aqui, sabe? Conta que se você quer derrotar o diabo, é melhor saber quem você é em Cristo. Você precisa aprender a verdade e quando o diabo mentir para você, abra sua boca. Não espere para receber um sermão de uma outra pessoa. Conheça a palavra o bastante para que você possa abrir a sua boca e dizer: diabo, você é um mentiroso, Deus não está bravo comigo, eu fui perdoada. Eu não vou. Você está me entendendo, diabo? Eu não vou viver debaixo de condenação. Eu me lembro de andar pela minha casa gritando do fundo dos meus pulmões: eu vou desfrutar a minha vida! Isso foi uma batalha para mim porque eu nunca pude ser criança. Meu pai começou a abusar sexualmente de mim quando eu era apenas uma garotinha, então eu nunca cheguei a ser criança. Nunca me senti confortável com ele. Sabe o quanto significa para mim estar confortável com Deus? Nunca me senti confortável perto do meu pai porque ele estava sempre irado e você nunca sabia por quê. Alguns aqui tiveram um bom começo e não sabem do que estou falando, mas outros sabem exatamente do que estou falando. Mas eu te digo, não fique aí se lamentando, sentindo pena de si mesmo. Deixe Deus te dar o dobro pelo que você passou. Que Deus traga justiça na sua vida. Amém? Deixe Ele te dar beleza em vez de cinzas. E levante-se e testemunhe. E conte às pessoas o que Deus fez por você. E se Ele fez por você, fará por elas também. É assim que espalhamos as boas novas de Cristo. Nos tornando cartas vivas, lidas por todos os homens. E o que é justiça? E quem é justo? Primeiramente, Deus é justo. E Ele dá a nós da sua justiça. Não apenas um pouco de justiça, mas a Bíblia diz que Ele nos dá a sua própria justiça. Quando nós cremos através da nossa fé que Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou por eles e nos libertou completamente. É bom demais saber o que fazer com isso, não é? Para mim, levou toda a minha vida e ainda estou me aprofundando. Como uma coisa pode ser tão boa assim e ser de graça? Agora, isso não significa que eu posso viver uma vida de pecado intencional e desleixada e em seguida tentar aplicar esta parte da mensagem. A Bíblia diz em 1 João 3,9 que qualquer pessoa nascida de Deus não pode conscientemente, habitualmente, intencionalmente continuar pecando. Você não pode, porque você tem uma nova natureza. E essa nova natureza continua lutando com a velha natureza. E à medida que você continua a aprender mais sobre a palavra de Deus, mais livre, e mais livre, e mais livre, e você vive mais e mais desta nova natureza. E o diabo fica mais bravo, e mais bravo, e mais bravo. Satanás, o acusador dos irmãos, ele sempre vai dizer que você não está indo bem, não está fazendo bastante, você não é suficiente, que você não é. Então aprenda a palavra para saber quem você é em Cristo. Eu sou ungido, eu sou filho de Deus. Eu tenho dons e talentos. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu fui perdoado. E por aí vai. O que significa ser justo com Deus? Significa que você não mais está errado com Deus. Que grande revelação. Quando você recebe a Cristo, você recebe a justiça. A injustiça se foi. Eu não preciso mais perguntar o que é de errado comigo. Eu posso realmente dizer: tem muitas coisas agora que estão certas comigo. Eu estou crescendo a cada dia em Deus. Justiça fala sobre poder e autoridade com Deus. Isso indica liberdade. Significa que fomos feitos justos, fomos justificados. E quando você é justificado pelo sangue de Cristo, eu amo isso, significa que é como se você nunca tivesse pecado. Eu não inventei isso, tirei do dicionário grego. Não sei se isso te impressiona ou não, mas sabe, se um pregador não sabe o que está falando, é só dizer no grego, significa que todo mundo fica impressionado. A justiça não pode ser comprada, ela não é comprada com boas obras. Nós não tentamos ser bons para receber justiça, nem esforçamos para sermos bons, porque somos justificados com Deus, é a nossa nova natureza. Como posso me levantar todos os dias com a justiça de Deus em Cristo e só querer fazer algo de ruim? Eu não quero fazer nada de mal, eu quero fazer o que é certo. Mas graças a Deus, quando cometo um erro, 1 João 2,1, que eu não terminei de citar, de vez em quando Deus me lembra do que eu deixei para trás e eu volto. Meus filhinhos, eu escrevo isso para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados.
Como eu já disse, eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado. Deus odeia o pecado, mas Ele ama os pecadores. Eu odeio o meu pecado, mas eu me amo. Você consegue imaginar como isso deixa o diabo furioso? Então vamos praticar. Eu odeio o meu pecado, mas eu me amo. Uhul, isso não é bom demais? Meu Deus, eu sou tão grata por ir para casa feliz. E ouça, quando você sabe que é em Cristo, o resultado disso não é condenação, nem culpa. Você não fica mais atormentado com a culpa. Veja, uma vez que você começar com a compreensão clara, eu sou filho de Deus, eu fui comprado com o sangue de Cristo, porque eu tenho fé em Jesus, como a fé de uma criança. Jesus, eu acredito que você fez o que disse que fez por mim. Eu creio. Por causa disso, a Bíblia diz que agora você é justificado com Deus. Nenhum homem é justificado pelas suas obras, ele só é justificado pela fé em Cristo. Isso significa que Deus me ama, que Ele me aceita. E quando você recebe estas boas novas, não há como viver de propósito uma vida desleixada. E eu tenho que dizer, sabe, mas acho que é melhor eu ter cuidado. Eu não vou deixar ninguém bravo, eu não sou juiz de ninguém e com certeza júri, mas talvez algumas das pessoas que se dizem cristãs e têm um adesivo no carro, uma cruz no pescoço, mas estão vivendo como o diabo. Talvez o que elas tenham é um monte de religião morta e seca, mas na verdade não tem uma relação com Cristo. Talvez não tenham nascido de novo, talvez ainda estejam neste estado religioso. Como você pode entender o que Deus fez por nós, esse presente gratuito, e não querer responder a isso com meu Deus, o que eu posso fazer para glorificar o seu nome? O que eu posso fazer para passar esta mensagem para uma outra pessoa? Como eu posso ficar satisfeito em viver uma vida desleixada, achando que posso viver assim, talvez entrar pela porta dos fundos do céu? Deixe-me simplesmente dizer que se você ainda não entregou totalmente sua vida a Deus, se ainda tem todas estas áreas que está mantendo fechadas para você, por que você não faz a si mesmo o maior favor que poderia fazer e apenas se renda totalmente hoje? Eu digo com antecedência, você não vai gostar nada no começo. Mas, meu amigo, você será tão feliz mais tarde. Uau, como você vai ser feliz mais tarde? Porque tudo aquilo que Deus nos diz para fazer é para nós. Não lemos a Bíblia para Deus, não oramos por causa dele, fazemos para nós. Preciso de ajuda, Deus, me ajude. Obrigada. Eu preciso de um emprego, Deus, conceda-me favor quando eu sair para procurar um. Deus pode até conseguir um emprego para você, para o qual você nem é qualificado, e te dar o dom para fazer aquilo. Sabe, as pessoas não vão orar pelo favor se não acharem que merecem, se elas se acharem as piores. Obrigado, Deus, por me dar favor. E o que você pensa? Eu oro para que Deus me dê favor com vocês quando subo aqui? Eu não sou bobo, eu não vou tentar fazer você gostar de mim. Deus pode fazer você gostar de mim. Você não tem que se sentir culpado. Por que você não entra em um acordo com Deus? Que tal chegar num acordo com Deus? Vamos começar a concordar com Deus. Vamos concordar com Deus sobre o nosso passado. Acabou, está morto, enterrado e já era. E eu vou te dizer algo ainda melhor sobre o seu passado. Está pronto para isso? Você nem precisa se arrepender. Bem, certamente eu deveria me arrepender da vida que vivi. Bem, você pode se você quiser, mas se você passar o dia todo em arrependimento, isso roubar a parte dele. Você pode só dizer, Deus, já fiz isso, não posso fazer nada a respeito, mas eu te entrego tudo e acho que você pode pegar minha bagunça e fazer um milagre com ela. O meu ministério foi construído sobre o fato de que eu estava destruída, muito ferida por outras pessoas, achando que eu era inútil e sem valor. Então eu descobri quem eu era em Cristo. Meu Deus, meu Pai. Veja, Deus pode pegar qualquer coisa e fazer algo se você entregar a Ele. Qualquer coisa. Deus pode pegar qualquer coisa e fazer algo bom. Meu Deus. Talvez eu tenha que ir até aí, te pegar e sacudir, sabe? Eu não sei. Concorde com Deus sobre o seu futuro. Entre em acordo com Deus sobre o seu futuro. Que tal concordar com Deus sobre quem você é em Cristo? E o que você vai fazer com isso? Que tal concordar com Deus que você tem autoridade sobre o diabo e não permitir que ele pise em você? Que tal concordar com Deus que você está morto para o pecado e vivo para Deus através de Jesus? Pare de concordar com o diabo. O diabo diz, você é estúpido, você diz, eu sou estúpido. Ele sussurra no seu ouvido, você nunca vai dar em nada. Eu nunca vou dar em nada. Não deixe o diabo sussurrar mentiras no seu ouvido e depois as deixe sair pela sua boca. Conheça bem a palavra para que quando o diabo mentir para você, você saiba que não é verdade. Eu disse a alguém nesta manhã, eu disse, sabe, honestamente, tenho que ser verdadeira. Eu tenho feito isso por mim por um longo tempo e, sabe, eu sou mal-humorada, mas quando eu acordo de manhã nestes hotéis, especialmente no sábado de manhã, eu fico muito cansada. Você sabe que quando você está cansada, sua mente pode te desviar. E então, sabe, todas as vezes, o diabo besta
tenta me dizer a mesma coisa. Você imagina que agora ele inventou algo novo e criativo? E foi isso que eu ouvi nesta manhã sentado no hotel onde estou hospedada. Eu não sei se eu consigo continuar fazendo isso por muito mais tempo. Estou tão cansada de ouvir isso. Por quanto tempo eu tenho que continuar fazendo isso para que o diabo consiga entender que eu nunca vou desistir? Suas palavras são palavras desperdiçadas. Precisamos chegar ao ponto em que quando ouvirmos esse lixo do inimigo, seja como um simples ruído. É como se... Dá um tempo, diabo. Bem, você não acha que pode simplesmente andar por aí sem se sentir culpada? Bem, eu já me arrependi. Já pedi a Deus perdão e estou mais do que pronta para seguir em frente. Eu estou na dependência de Deus para me ajudar. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então sim, eu não tenho que andar por aí me sentindo culpada o tempo todo. Ok, ouça. Se você não tem a revelação disso, quero que diga 100 vezes por dia: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Vá em frente. Vamos todos dizer juntos: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então, acreditar nisso. E eu gostaria de te deixar com estas palavras só para você sair daqui confortado. Que tal se nós acreditarmos no que a Bíblia diz, que Deus está sempre conosco? Ele nunca nos deixa nem nos abandona. Não preciso sentir Deus para saber que Ele está comigo. Ficamos muito focados no sentimento. Eu não sinto você aqui comigo. Bem, Ele já disse que está. Deus está conosco o tempo todo. Te cobre. Deus te protege. Amém? Vamos lá. Contanto que você continue crendo, não há nenhuma forma de você falhar. Deus vai cuidar bem de você e Deus não está bravo com você.